Olá, é um prazer recebê-los para o 21º episódio do Pod Emprego. Eu sou a Lucila Rosa, sou sócia fundadora da Emprego. O objetivo deste canal é tratar sobre temas relacionados à carreira, mercado de trabalho, transformação, inovação, liderança e cultura organizacional. Eu tenho aí uma experiência muito grande olhando para pessoas dentro de um aspecto bastante relevante, onde pessoas sempre estiveram no centro. Mas eu posso te dizer que nem sempre foi assim. Afinal de contas, eu já vivi uma mudança de carreira na prática, eu sou enfermeira de formação e estou na área de recursos humanos há mais de 15 anos. Tenho uma experiência bastante consolidada em Executive Search, liderança, cultura organizacional. Hoje nós iremos tratar de um tema bastante relevante, olhando para o mercado, de intensa transformação que nós vivemos já há algum tempo e com uma expectativa bastante grande que essa transformação, na verdade, é algo que não vai cessar. E sim, nós devemos nos adaptar a este momento. O tema de hoje será a transformação digital, como engajar a liderança. E com isso, eu trouxe um convidado muito aderente para falar sobre esse tema. É um profissional aí sênior, já dentro de uma carreira executiva. Ele tem mais de 15 anos dentro da área de transformação, especificamente. É um profissional que atua em indústria também aí, em grandes indústrias, tanto nacionais quanto multinacionais, e que traz uma vivência com implantação de projetos globais e uma atuação bastante customizada de acordo com a necessidade do negócio, produtos e mercado também. Marco Góes, é um prazer recebê-lo para o 21º episódio do Pod Emprego. Muito obrigada. Lucila, bom dia, um prazer enorme estar aqui com você. Fazia algum tempo já que a gente vinha preparando esse encontro, né? E fiquei surpreso você começar a carreira como na enfermagem, né? E, bom, um pouquinho diferente de você, comecei a minha carreira em tecnologia, desde o que eu me vi começando a estudar, já estava dentro de tecnologia, não sabia necessariamente o que era, Sim. Mas comecei tecnologia, né, há 30 anos atrás. Então, hoje eu sou o Head de Estratégia e Inovação Digital. Eu tenho, como você já começou a trazer, 30 anos de mercado, 30 anos de jornada, 17 anos focados em transformação digital e projetos e atuações em mais de 10 diferentes países, né, ao longo dos últimos anos. Eu gosto de dizer que eu sou um profissional de tecnologia, mas mesmo nos momentos mais críticos da minha carreira, que eu era o técnico, Sim. Eu nunca via a tecnologia como o fim de tudo aquilo que eu estava fazendo. Eu sempre identifiquei a tecnologia como um enabler, sabe, para todas as coisas que nós íamos precisar fazer. E essa percepção, essa visão, ela me ajudou a transformar a holística dos desafios do negócio para todo um roadmap mais desafiador, mais ousado ao longo da jornada, né, para construir a transformação digital e a entrega de valor por onde eu passei. Excelente. Até trazendo um pouco mais, aí você tem uma trajetória muito grande em grandes indústrias no mercado, tanto nacionais quanto multinacionais, e atualmente está à frente aí da área de transformação digital na Mococa Alimentos, e que é um segmento diferente dos segmentos anteriores, aí do segmento anterior que você atuou por uma longa data. Então, queria te fazer algumas perguntas, entender um pouco mais, até pedir para que você contextualize a questão da transformação digital, que na verdade é um tema que não é claro para todos, levando em conta que a transformação digital ela é muito associada à tecnologia. E desmistificar um pouco sobre isso, acho que é extremamente importante. Legal. Lucila, acho que tem dois grandes passos que a gente precisa entender sobre a questão da transformação digital. O primeiro deles é entender que transformação digital e inovação, elas são coisas completamente diferentes. Elas se complementam,
mas são bichos que precisam ser tratados diferente. De uma maneira bem rápida, você trabalha com inovação disruptiva e inovação incremental. E eu falo muito em inovação incremental, é quando, por exemplo, a Apple lança recentemente o iPhone 17. Você tem um aprimoramento de alguma coisa. Sim. A evolução ou a inovação disruptiva é quando, por exemplo, o Airbnb vem e ela bagunça totalmente o mercado hoteleiro com a criação de algo novo que não existia no mercado de hotelaria, que era a chance de você fazer o seu roteiro, a sua locação em habitações, em lugares que não existiam hotel. Então, isso é disruptivo. E a transformação digital, ela vem como um passo onde você faz o uso estratégico da tecnologia para transformar processos, pessoas, serviços dentro de uma organização. Então, o primeiro entendimento que precisa acontecer são os líderes, as pessoas entenderem as diferenças entre inovar e transformar. Num segundo momento, dentro dessa escala, né, quando a gente começa a desmistificar como a transformação digital acontece, existe um grande ponto-chave nisso. Quando você começa a transformação digital falando de tecnologia, com toda certeza você vai encontrar barreiras dentro da sua jornada. A transformação digital, ela precisa iniciar falando de pessoas, de oportunidades, de dores, de expectativas, de anseios. Todas as empresas que elas tiveram sucesso numa jornada de transformação digital, elas tiveram as pessoas como o coração dessa mudança. Então, você olha para isso e imagina que, vamos colocar um pouco na prática, né, para o tema não ficar tão vago. Imagina que você quer trazer um CRM para dentro da sua empresa. Aí você vem a bordo do CEO e fala, poxa, nós precisamos trazer um CRM porque isso vai fazer que a gente venda 10 vezes mais rápido, mais eficiente. Eu convido ou eu provoco a dizer que essa é a maneira errada de você construir uma transformação digital. Pensando na dica do que a gente estava falando, onde o foco são pessoas, quando você tem uma abordagem diferente como, poxa, as nossas pessoas passam tanto tempo fazendo relatórios internos, juntando informação, preenchendo uma papelada que elas perdem de 10 a 12 horas por semana para entregar o valor. E se a gente trouxesse um CRM que pudesse orquestrar tudo isso? A abordagem é diferente. Você está tendo a empatia com a situação das pessoas e a excelência que você vai entregar. E não na tecnologia. É óbvio que a tecnologia vai ser um enabler, mas o foco é outro. Isso começa a construir a empatia para você começar a dar os primeiros passos sólidos na transformação digital. Sem dúvida. E até olhando dentro de um processo, nós estamos vivendo aí momentos bastante disruptivos, né? Olhando para o mercado. E o quanto que isso se faz presente na realidade de inúmeras empresas. Afinal de contas, independente do segmento, a transformação ela veio realmente para ficar, olhando de forma proporcional ali a tamanho de negócio, estrutura e até um pouco do mindset da liderança. Isso tem um impacto, diria que bastante grande. Então, eu trouxe algumas perguntas para que você explore um pouco mais aí sobre o seu ponto de vista. A transformação ela pode ser vista, sim, como uma ameaça à experiência aí da liderança, ao seu controle ou ao seu modelo de gestão, olhando para o papel dessa liderança. Me fala um pouco mais sobre isso. Às vezes as pessoas esquecem de imaginar que o líder também ele é humano, que ele também é pessoa, que ele também tem momentos bons, tem momentos ruins. E a transformação digital, às vezes, ela pode construir ameaças, resistências, né? Então, o líder ele precisa compreender que toda uma transformação, ela não vai
desabilitar, ou ela vai excluir, ou ela vai bloquear toda a capacidade, ou a entrega, ou os julgamentos, ou aquele legado que trouxe ele a chegar nesse momento, a essa situação. Ele precisa entender a transformação digital como um superpoder, que vai trazer dados, processos, as coisas mais formatadas e ágeis, para que toda aquela intuição, aquela experiência que ele tem de bagagem, ela seja potencializada, né? Então, com isso, ele vai ter, vai estar menos vulnerável para tomar decisões mais demoradas, menos assertivas nesse mundo VUCA que a gente vive, que demanda tanto, né, das pessoas. E principalmente, quando a gente fala de transformação digital, essa capacidade de a tecnologia ser um enabler ou um booster de tudo que acontece no dia a dia, sim. Começa a, quando bem empregada, ela começa a salvar tempo da liderança. E quando o líder ele tem um tempo, ele vai investir naquilo que realmente é o legado dele, é o cuidado com pessoas, é o olhar construtivo para o time. Então, a transformação digital, quando a gente vê num aspecto da liderança, ela passa de um momento de resistência, como qualquer ser humano, a uma mudança, o momento que ele, poxa, isso vai potencializar tudo que eu conheço, e o quanto isso me abre espaço para ser um líder melhor, para colher e trabalhar e apoiar meu time. E trazendo a necessidade aí, a pessoa sempre no centro, né? Na verdade, sempre foi gente, né? Então, como que a gente traz aí essa liderança para o centro e contextualiza a liderança sobre o processo também, né? Eu acredito muito que o líder, ele é o paciente zero de qualquer transformação digital que aconteça dentro da organização. Então, quando o líder está falando de transformação, poxa, ele tem que ser o primeiro a querer usar aquela tecnologia, ele tem que ser o primeiro a dar luz, a clarear, a pôr no holofote tudo o que está acontecendo, né? E as linguagens que esse líder ele utiliza no dia a dia, como por exemplo, poxa, olha, eu acho que a gente tem que seguir por esse lado. É diferente de os fatos, os dados, os processos agora formatados, com tudo isso que a gente está recebendo, me mostram que a melhor escolha nesse momento é a gente ir por esse lado. E tem um momento muito importante nisso tudo, que é celebrar o que está acontecendo. E não é celebrar simplesmente quando o resultado ele aconteceu. É celebrar os pontos de transição, que essa transformação ela vai acontecer dentro das organizações. Sem dúvida. Você celebrar, poxa, a gente conseguiu atingir esse determinado momento. A gente consegue reconhecer quem são as equipes, quem são as pessoas que estão fazendo a diferença. Tudo isso é um combustível que ele, somado a esse paciente zero, que quer mostrar a transformação, que não tem medo da transformação, ele começa a catalisar todos esses movimentos dentro da organização. Ele contagia as pessoas. Tá ótimo. Essa questão do engajamento é algo tão relevante, olhando o quanto o engajamento da liderança gera impacto aí para os colaboradores, porque na verdade é uma curiosidade interessante aí para compartilhar, o quanto que eu sou de uma época onde remuneração realmente era ali um dos primeiros itens da lista, olhando para o que te faz ficar em uma empresa. Uhum. E isso já vem tendo aí, essa ordem, já vem tendo muitas mudanças. E, recentemente, acompanho muitas pesquisas, tanto nacionais quanto internacionais, e o impacto que a sua liderança direta gera
e o quanto você se sente engajado por essa liderança direta é o que faz ficar. Então, esse impacto do engajamento da liderança é direto aí nos colaboradores, e o que tem um impacto direto em turnover também. O que eu percebo, Lucila, e acho que é uma frase, né, usada em vários momentos, as pessoas, elas deixam seus líderes, elas não deixam as empresas. Então, o propósito, as pessoas se identificam com o propósito da marca, com o produto, da forma de trabalhar, da forma de fazer, mas as pessoas, elas deixam os líderes. E qual que é o papel de um líder nesse processo da transformação digital e de construir esse ambiente psicológico seguro, né? Eu acho que é disso que nós estamos conversando nesse ponto em específico. Errar faz parte do processo. Nós vamos errar. A gente vai precisar construir capacidades, conhecimentos de uma jornada de transformação digital. Isso não pode ser apontada como algo para construir punição. Sem dúvida. Assim, e acho que é importante a gente conversar aqui e falar sobre... Existem erros de processos. Acho que esses são erros que cabe uma conversa mais específica. Por exemplo, você tinha um processo de segurança que era travar uma porta e que você não fez. Esse é um tipo de erro. Mas existe o erro da hipótese, que é o erro que a transformação digital ela vai atrás. Então, quando você vem para o erro de hipótese, que você começa a testar caminhos, hipóteses, esse é um erro justo, é o erro certo do processo de transformação digital. E a liderança, ela precisa construir esses mecanismos desses ambientes seguros para que as pessoas se sintam à vontade de pensar fora da caixa, de olhar para a transformação digital com a oportunidade de eu fazer e pensar coisas que antes eu não conseguia fazer, ou porque não era o foco, ou porque eu tinha um medo, ou porque nós não estávamos preparados para testar essas hipóteses, né? E como que o líder, ele fortalece o seu grupo olhando para isso tudo? Primeiro, eu acho que com uma comunicação transparente do que vai acontecer. Se você está na frente do seu time dizendo, pessoal, a gente vai construir algo totalmente novo. Poxa, vai ser difícil, as primeiras 2 semanas nós vamos dar cabeçada aqui, a gente vai se pegar de opiniões que... Tudo bem. As pessoas vão estar preparadas e sabendo que elas vão passar por aquilo. E elas não vão se sentir culpadas com aquilo tudo. Pelo contrário, elas vão abraçar esse propósito de vulnerabilidade inicial do processo como algo sendo pertinente ao que elas estão construindo, né? Um segundo ponto que ajuda muito a construir um ambiente psicologicamente saudável é a gente incentivar essa experimentação. Poxa, crie espaço seguro para fazer isso. Você não precisa expor querer falar para as pessoas, olha, nós vamos fazer uma experimentação no meio do nosso open office para todo mundo ver o que, não, sabe? Sim, e você vai falar, poxa, exato, poxa, eu posso me sentir um bobo, né, querendo falar e fazer esses tipos de coisas sem estar presente no local adequado. Então, é o papel do líder incentivar essa experimentação em lugares propícios para isso. Como que você entende essa questão da tolerância ao erro? O quanto que uma liderança, dentro de um processo de transformação digital, tem que estar preparada e com um mindset aí aberto para essa questão de tolerância ao erro? O erro, ele é pertinente ao processo de descoberta, certo? Eu acho que se a gente olhar lá no começo da história do mundo, né, quantas vezes, né, os nossos antepassados cortaram os dedos ou as mãos querendo construir, fazer fogo, né?
E mesmo até que eles dominassem a técnica, muito acidente aconteceu ao longo disso. Óbvio que houve uma evolução intelectual e de ferramentas e tudo mais, mas existe alguma coisa em comum. Construir coisas novas vão nos gerar a erros. De novo, a liderança que está num estágio maduro de entendimento que a transformação ela exige esse espaço para erros, Sim. Ela com certeza ela vai ter um time seguro e criativo. Se você não pode aceitar o erro, você entende que você começa a limitar os riscos que você quer tomar no seu processo de transformação. Diretamente. Então, risco, oportunidade, erro são variáveis que elas vão acontecer nesse processo de adaptação em tudo que está ao nosso redor, Luciano. Tá ótimo. Na verdade, essa minha pergunta é para entender um pouco mais e até contextualizar o quanto que a liderança precisa estar aberta a isso também. Porque não é comum, olhando hoje para empresas de diferentes segmentos, portes, regiões, não é comum. Você ainda tem grandes empresas com mindset ainda muito fechado a isso. O que eu percebo, Lucila, tem empresas que elas já começam, olhando para isso, elas começam a construir, por exemplo, orçamentos de perda. Sim. E o que é isso, orçamento de perda? Poxa, é um dinheiro que eu vou alocar para que meu time possa experimentar e errar, porque isso faz parte do processo, né, de amadurecimento, de transformação e tudo mais. É óbvio que a gente está começando a falar aqui de empresas que já estão num nível de maturidade maior. Um nível de maturidade maior nisso tudo. Mas como que a gente consegue fazer isso, coisas fáceis no dia a dia? Poxa, durante a semana, sabe, construa um espaço de 1 hora, 40 minutos, tire seu time daquela situação rotineira de estar sentado naquilo, caminha por fora da sua fábrica, do seu escritório, gere descontração, gere oportunidades de conexão de formas diferentes, para que as pessoas também entendam que o olhar diferente, ele vai fazer com que um time de tecnologia primeiro pense em pessoas. Sim. Primeiro pense em os produtos e serviços que essas pessoas vão construir para apoiar outras pessoas. O líder ele é fundamental para abrir esses espaços de conexão em todos os lugares, Luciana. Eu concordo, e até o quanto o papel da liderança, o quanto a liderança deve realmente vestir essa camisa no D0, né? Para realmente gerar impacto na equipe, na empresa, nos pares e com um mindset extremamente aberto aí para essa construção. Você sabe que, falando dessa forma, você me remete a uma situação, e eu trago isso muito dentro da minha experiência. Qual que é o legado do líder que busca uma transformação, Sim, né, dentro de uma organização? O legado não é a ferramenta que ele constrói. O legado são as pessoas que ele habilita nesse processo. O legado é a inteligência e agilidade que ele vai deixar para aquela organização. Então, ele deixa pessoas preparadas, ele deixa um legado para a organização de pensar, agir e reagir aos mais diversos tipos de situação, ou situações, me perdoem, e não necessariamente um produto que ele criou. Sabe, pensa nos grandes homens e mulheres que
construíram legados. Eu, quando olho para um Bill Gates, eu não vejo a construção do Windows. Eu vejo um cara que olhava que ele precisava construir uma interface entre o ser humano e a máquina que deixasse a vida das pessoas mais fácil. Daí que você começa a quebrar barreiras, né? Você começa a falar de Customer Experience e usabilidade, blá, blá, blá. E esse é um legado que ela existe até hoje. Em determinados momentos brigou-se, né? Porque o sistema operacional é Linux, é Windows, blá, blá, mas era incontestável a questão de como o ser humano ele iria se adaptar àquela transformação que esse líder estava propondo. Então, esse legado, ele é eterno. Eu concordo, e até o impacto desse legado para o negócio. Isso traz um impacto extremamente positivo no processo de formação de sucessores, no processo de transferência de conhecimento, capacitação, engajamento. Então, os colaboradores realmente eles desejam ficar. Quem não gostaria de ficar trabalhando num lugar onde você pudesse dedicar um pedaço do seu tempo a aprender, a fazer parte de algo que tem um propósito maior, a ter pessoas inspiradoras e colaboradoras do seu lado? A gente volta a falar, né, de blindar o ambiente de trabalho de pessoas positivas, de pessoas boas. A gente volta a falar de propósito, de produtos e serviços que fazem a gente, levantar todos os dias da nossa casa, deixar a família, né, ir para as missões mais complexas ou cansativas, porque ao final dessa jornada toda, você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena, né? Sem dúvida. Valeu a pena. Sem dúvida. Por outro lado, se você só pensa na tecnologia, ela sempre, primeiro que a tecnologia, ela nesse exato momento, ela está sendo superada, está sendo transformada, ela está sendo reinventada, e esse é o amplificador que a gente nunca vai conseguir andar na mesma velocidade que essa energia, né? Sem dúvida. Eu tenho aqui uma pergunta para te trazer. Qual é o legado do líder transformador? Isso é algo bastante relevante, olhando para um processo de transformação muito grande e acelerado, olhando para um processo de transformação dos profissionais também, porque é algo bastante comum hoje em dia. Eu tenho uma experiência bastante grande com Executive Search, e no momento onde remuneração era o mais importante, as empresas que realmente escolhiam quem eram os profissionais mais adequados, isso já não é bem assim, é uma escolha mútua. O profissional também precisa almejar estar na empresa, e muitas vezes, para projetos confidenciais, para uma substituição ou ali abertura de um novo headcount, o profissional ele declina. Isso tem bastante representatividade, o quanto o mercado tem se transformado. Então, me fala um pouco mais dessa questão do legado. Bom, vamos passar rapidamente pelo que a gente acabou de aprender e de discutir aqui. O legado do líder de transformação digital, ele vem para falar de pessoas. Aí depois, num segundo momento, ele fala da humanidade, Sim. que ele também Sim. erra, ele também tem as suas... E cada vez mais expondo as suas vulnerabilidades. Exato, ele expõe as suas vulnerabilidades. Em outro momento, ele é um paciente zero, onde ele precisa adotar todas essas transformações e tecnologias. Num momento mais avançado dessa jornada de transformação, ele precisa criar um ambiente psicológico e seguro para experimentação, para testar e para as pessoas construírem algo novo. Qual que é o legado disso tudo, Lucila, junto, né, no final da jornada? É ter uma equipe
e uma organização prontas para abordar, reagir e construir produtos, serviços por pessoas, para pessoas. Se ao longo da jornada toda, no final, você olha e você tem a clareza que você está deixando isso, você pode ter certeza, o líder de transformação digital vai ter o orgulho de dizer, eu construí um legado. E isso é eterno, vai ser lembrado por várias e várias décadas. Excelente. Queria te trazer uma pergunta aí fora do script. Você como um head de transformação digital, com uma atuação aí bastante grande há vários anos, como que você entende o papel de um líder de transformação digital com as demais lideranças? Como ele engaja as demais lideranças a este processo para colocá-los na mesma página, em um novo projeto? Bom, hoje o líder de tecnologia, ele precisa ter um olhar muito mais amplo, fora do CPD, fora da salinha de TI, né, do que ele tinha alguns anos atrás. Tanto que tecnologia ela faz parte de cadeiras de board, de tomadas de decisão, sim. E não mais olhando pelo retrovisor e... Algo técnico. Exato, algo técnico e com a cara ao vento, né? Construa relações de confiança, construa propósito verdadeiro junto com os seus pares. Então, quando no final do mês a área de vendas estiver fazendo a reunião, esteja nessa reunião. Entenda as dores, as oportunidades que estão acontecendo. Quando no final do mês o time da logística está lá suando para colocar os produtos na rota para ser entregue, esteja lá, sabe, naquele momento onde a maior tensão esteja ocorrendo. Sinta o anseio e a expectativa dessas pessoas. Esteja junto do financeiro, olhando os resultados da empresa e olhando as oportunidades ou o que os concorrentes estão fazendo para que, somando tudo isso, Lucila, o profissional de tecnologia hoje ele consegue sintetizar muitas dessas informações, desses sensores e capitalizar isso em um sentido de direção de negócio. E perceba, um cara de tecnologia, e até agora eu não falei para você de tecnologia. Eu falei da capacidade desse profissional de escutar, sem dúvida, e construir algo. Opa, ok, sabemos para onde a gente tem que ir. Como o meu segundo superpoder, além de uma escuta ativa e sincera, eu preciso conhecer da tecnologia, de como eu vou juntar essas duas coisas para a gente ter o melhor resultado. Então, vai muito nessa linha de pensamento. Eu considero que é um desafio aí grande, mas é um desafio possível. Você entende nessa linha? Sim, é um desafio totalmente possível. É por isso que a transformação digital, um dos principais comportamentos que ela exige, né, é a resiliência. Transformar alguma coisa, você vai receber muitos nãos antes, mas você não pode ter medo de seguir os seus instintos, seguir as suas convicções de tudo aquilo que você está escutando, que você está aprendendo, que você está colaborando com os demais colegas dentro da sua organização. E sim, é possível. Aceite sua vulnerabilidade, abrace o seu instinto, fortaleça as suas conexões. Isso vai acontecer, isso vai se tornar possível. Tá ótimo, tá ótimo. Queria pedir para que você faça aí um fechamento dentro de um tema que é tão importante e relevante para todo o mercado. A dica de ouro que fica para a gente poder encerrar aqui, fazer um fechamento: comece transformação digital pelas pessoas. Comece transformação digital dentro do coração das organizações
falando de oportunidades, dores, anseios, e somente depois você vai vir e vai conectar a tecnologia para amplificar, para cobrir, para suprir essas necessidades, essas ambições, essas oportunidades. Essa é a sequência, a receitinha de bolo, e não importa o quão maduro você esteja ou não nesse processo de transformação digital, siga essas dicas que você vai estar começando uma jornada sólida. Excelente. É interessante, você trouxe aí um ponto interessante, o quanto que gente precisa ser aí, é o início, você estar aí bastante alinhado aí e conectado às pessoas, aí aos colaboradores das organizações. Sim. Eu queria só complementar, porque é interessante assim, eu sou uma profissional da área de recursos humanos, mas já há muito tempo eu não falo só de gente. O quanto essa capacidade de transitar dentro das empresas, ela é cada vez mais necessária. Então, não só entender de gente, não só entender de transformação, mas essa capacidade, essa competência realmente de estabelecer pontes e navegar de forma adequada. Bom, Lucila, a gente contratou e foi contratado em momentos onde o hard skill eram fundamentais em qualquer processo de contratação. Sem dúvida. Né? Sem e não vamos entregar nossa idade aqui. Mas tem muito tempo que o soft skill, ele tem um protagonismo muito forte nesse processo como um todo. E vou além. Existem comportamentos muito específicos dentro do soft skill, que hoje são as meninas dos olhos, que são trabalho em colaboração, comunicação, Sem certo? dúvida. E tudo isso são alicerces para qualquer processo de transformação. Então, de novo, a gente volta a falar aqui, 100 pessoas com os soft skills adequados, dentro do ambiente seguro, com um líder inspirador, né? Essa transformação, ela pode nem acontecer. Sem dúvida. Ela Sem pode dúvida. nem acontecer. É o motor aí para que aconteça de forma adequada. Caso esteja enfrentando alguma dificuldade ou não tenha todas esses atores, realmente fica bem difícil para acontecer de forma adequada. Sim, e uma das coisas bacanas, né, que eu gostaria de trazer como experiência. Hoje, quando o mundo de tecnologia, ele é muito conectado, então eu tenho acesso a vários outros C-levels, líderes, lá, e é muito bacana, porque quando você vê um cara construindo uma transformação, você começa a olhar do lado e fala, poxa, eu quero estar junto desse cara. Sem dúvida. E não necessariamente isso é uma concorrência. Então, mesmo o líder de transformação digital, ele está buscando inspiração a todo momento, né? Nesse processo de evolução, nesse processo de poxa, como que eu trago mais para o meu time? E essas trocas, dentro desse mundo de tecnologia, elas são muito fortes. Excelente, excelente. Você tem mais alguma contribuição? Primeiro, acho que para fechar, obrigado pelo convite. A gente tem um trabalho junto aí, acho que mais de um ano, né? Onde a gente já se conhece aí numa longa trajetória. Exato, nos conhecemos numa situação engraçada, né? Num restaurante, onde eu olhei e falei, nossa, é a Lucila né? dos podcasts, e me apresentei. Então, eu respeito muito o seu trabalho. Você é uma conselheira muito valiosa nesses últimos meses. Obrigado pela oportunidade aqui de traduzir um pouco, né, o que vem a ser a transformação digital e como o papel do líder é importante. E, poxa, muito feliz em poder fazer parte dessa jornada. Obrigado, Luciano. Tá ótimo. Eu que agradeço. Na verdade, é um prazer tê-lo aqui no Pode Emprego. Como você referiu, nós nos conhecemos há algum tempo e realmente é uma admiração mútua olhando para o impacto que a sua atuação tem diretamente aí
nos negócios. Acho que isso é o que constrói relações de longo prazo, sinceramente. Legal. Tá ótimo. Obrigada pela audiência. Foi um prazer tê-lo aqui no 21º episódio do Pod Emprego. Espero você. Até mais. Até o 22º episódio.